Então, para dar início aí, eu gostaria de pedir para o pastor Danilo Estélio para ele se apresentar e dizer aí o que que você vai defender, né? Qual que vai ser o seu posicionamento durante o debate. Você tem aí 2 minutos para você fazer a apresentação, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, os participantes, os que estão nos acompanhando. Estão me ouvindo bem? Queria confirmar a qualidade do áudio. Perfeito. Eu sou o pastor Danilo Estélio, da Assembleia de Deus, aqui na Zona Norte de Macapá, Ministério Comadeson, e nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto que visa enriquecimento bíblico, teológico, e certamente vai ser algo que edificará a vida de todos os que assistirem a essa live e depois ao vídeo propriamente dito, o vídeo já editado com as nossas participações. Então, que Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra, mostrar como esse significado de sábado é desenvolvido nas Escrituras a partir da criação. Certamente vai ser algo de muita edificação espiritual para todos nós. Deus abençoe a todos. Ok, então Encerrar. agora, nesse momento aí, nossa primeira participação aqui no nosso canal, do irmão Janilson Salgado. Janilson, você tem 2 minutos para você fazer a sua apresentação. Você pode ficar à vontade aí e dizer aí o que que você vai defender nesse debate. Fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como já sabe, eu sou o Janilson. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, só está um Seu... pouquinho baixo. Eu acho que você tem que colocar o microfone um pouco mais próximo da boca, mas tá dando para ouvir sim. Estou usando outro microfone, porque esse microfone aqui, na verdade, nem está funcionando. Né? Estou usando o microfone da web. Eu testei e, infelizmente, vou tentar falar um pouco mais alto, então, né? Melhor. Estão ouvindo agora? Está melhor? Não, tá dando para ouvir, fica tranquilo, pode continuar. Ok. Então, eu sou o diretor da Conquista, Bahia, mais ou menos o quê? 500 quilômetros da capital baiana, né? E eu vou defender aqui o sábado da criação, que ainda continua, né? Que não foi alterado e de fato é para ser guardado por todos, né? Não somente para os judeus. Isso que eu vou defender. Nós agora vamos iniciar aqui a nossa primeira pergunta com o pastor Danilo Estélio. Pode ficar à vontade, você tem aí, Danilo Estélio, 3 minutos para elaborar a sua pergunta. Fique à vontade, pode iniciar. Ok, obrigado pela oportunidade. Muito bem, a primeira pergunta, ela é bastante singela. Qual o significado do hebraico Shabat em Gênesis capítulo 2? Qual o significado do hebraico Shabat em Gênesis capítulo 2? Essa é a pergunta. Então, o irmão Janilson Salgado, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua resposta, pode iniciar. Então, o significado dessa palavra, ela se dá em base de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, né? Que se dá como cessação, né? Como cessar, como findar uma certa atividade, né? Por exemplo, se a gente for analisar aqui em Gênesis, deixa bem claro que Deus fez o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou, né? Ele cessou a sua atividade ali. Então, é em cima dessa palavra que eu defendo que realmente as palavras Shabá se dá em cima dessas palavras que foram mencionadas, né? E vale apenas lembrar que... Deixa eu abrir um aqui. Estou acostumado de jogar até agora. A primeira vez sempre tem... Né? Então, vamos lá. Então, assim foram acabados os céus e a terra, né, conforme está registrado aqui em Gênesis, diz assim, e todos os seus exércitos foram acabados, né, que Deus fez o mundo em 6 dias, o 7º dia descansou, conforme está escrito aqui. Então, o 7º dia, né, como já foi mencionado, por exemplo, então vem o dia, a expressão de tardes e manhãs, né? Então, no hebraico, por exemplo, Yom, né, que significa um período de 24 horas. Então, sendo assim, a semana da criação, ela realmente ela é literal. Então, eu destaquei aqui para os irmãos 3 palavras, né? Por exemplo,
Deus abençoou, Deus santificou, então Deus ele descansou. Mas assim, eu acredito que o irmão ele vai dar um esboço sobre essa palavra descansar, que Deus não cansa, né? Mas com qual objetivo Deus ele cessou, ele descansou, né? Por exemplo, Deus não cansa e nem fadiga, como está escrito em Salmos, né? Ele não cansa. Mas por qual motivo? Eu creio que essa expressão que é cessar e para descansar é uma forma pedagógica de nos ensinar posteriormente a isso, né? Por exemplo, o sábado foi dado bem antes ou seja, no momento que criou o sábado, Deus ali deu, né? Para quem? Para o homem. E vale a pena ressaltar que Adão, ele já tinha sido criado, né? No sexto dia foi criado, e um dia depois, esse dia, né? Que Deus guardou o sábado juntamente com quem? Com Adão. Então, eu acredito que Deus, essa palavra de descansar, por exemplo, que vem de início, por exemplo, após o término de descanso, as coisas assim, então tem a ver mais com o quê? De uma forma que ensinar o homem ali no jardim, ele cresce, dentro do jardim ali, juntamente com Adão, ensinando ele essas coisas. E outra coisa, uma coisa bem curiosa que ele deve pegar também, é que não existia pecado, né? Então, muitas pessoas, as pessoas defendem a ideia de que o sábado foi dado em Gênesis, né? Foi dado em Gênesis. Mas peraí, mas por que o sábado, lá em Gênesis 2, verso 1 a 3, diz que Deus descansou ao fim daquele dia, ele cessou e abençoou esse dia, como por exemplo, justamente para nos ensinar, né, de uma forma pedagógica, de que realmente o sábado foi dado para o povo de Deus, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Eu tenho um minuto, né? Tem 1 minuto. Pode ficar à vontade. Não, eu fico por aqui. Ok. Então, dessa forma, você terminou aí a sua resposta. O Danilo Estélio, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Muito bem, realmente, como mencionado aí pelo nosso interlocutor, a palavra Shabat não quer dizer descansar. A maioria das Bíblias faz essa tradução, mas não é o mais correto. Na realidade, Deus cessou, ele acabou o seu trabalho. Ele terminou a obra da criação. Ele cessou de criar, ou seja, não foi criado nada mais novo a partir dali. É por isso que lá adiante a Torá judaica ela vai ser completada pelas 39 regras estabelecidas pelos rabinos que proíbem vários trabalhos, várias atividades no sábado. Por quê? São atividades que envolvem criação. Então, entre eles está, por exemplo, transportar objetos, queimar, apagar, dar o acabamento, fazer um conserto, um ajuste, escrever e apagar, tá? Cozinhar, lavar, costurar e assim por diante. E, inclusive, o famoso debulhar, a colheita e a debulha, que lá na frente vão gerar uma polêmica, Jesus colhendo as espigas com seus discípulos, ou seja, aquilo lá era proibido pela lei mosaica, porque envolvia um trabalho ligado de uma certa forma, à criação. Então, veja que essa palavra, ela nunca teve o sentido de parar porque se está cansado, ou para evitar a fadiga, mas sim justamente parar de criar. Acabou a obra, acabou o trabalho e encerrou, parou a parte de criação. Esse é o significado maior do Shabat ali. Ou seja, não era o nome de um dia. Shabat ali no Gênesis 2 não era o nome de um dia. Os dias não tinham nomes. Era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ali você não tem a declaração dizendo o sétimo dia é o sábado ou o sétimo dia é o Shabat. Não. Ali você tem o relato de Deus no sétimo dia, Shabat, cessando, ou como nós poderíamos aportuguesar, ele shabatou, ele cessou, ele terminou a sua obra. Esse é o significado do sábado ali da criação, ou seja, ele cessou de criar, terminou a criação.
Então, esse significado é que traz para nós cristãos o sentido de que, na eternidade, lá na frente, você vai ter a obra de Deus concluída, os novos céus e nova terra, e então cessará a criação. Não haverá mais uma nova criação, recriação, mas sim a nova criação, os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse é o posicionamento sobre esse ponto aqui. Primeira pergunta aí do irmão Janilson Salgado. Pode ficar à vontade, você tem 3 minutos para você fazer a sua pergunta, você pode começar. Ok. Eu gostaria de perguntar para o nosso amado pastor se em Gênesis, o 7º dia de Gênesis é o mesmo de Êxodo capítulo 20. É isso que eu quero saber. Questão de dia ali, né? Eu gostaria de saber o ponto de vista que ele defende a respeito de Êxodo com Gênesis. É isso que eu quero perguntar para ele. Entendida a pergunta. Vamos lá. O sétimo dia de Gênesis não é o mesmo 7º dia ali de Êxodo. Não é. Pelo seguinte motivo, nós não temos no livro de Gênesis nenhuma indicação de calendário que permita você determinar que dia foi aquele. Vou explicar melhor. Não se fala, por exemplo, naquele 7º dia ali de Gênesis era a lua nova, era quarto crescente, o sol estava na parte tal do céu, alguma coisa que permitisse você identificar a repetição desse dia, porque o sol e a lua, eles são os marcadores de tempo. Isso está bem claro no Gênesis primeiro, falando sobre a criação do sol e a lua. Eles são para marcar o tempo, ou seja, não tinha calendário de folhinha como nós temos hoje. Não existia isso. O sol e a lua eram usados para marcar o tempo. Cada povo ia marcando de um jeito. Então, se Deus quisesse que aquele 7º dia ficasse ali fincado na história, haveria alguma coisa no Gênesis apontando para aquele dia para que nós pudéssemos determinar. Por exemplo, aquele 7º dia foi a primeira lua nova, por exemplo. Então, nós saberíamos que toda a primeira lua nova é o 7º dia ali da criação. Não existe essa indicação. Ou seja, ele é um dia flutuante. Ele é um dia que quem vai determinar, no fundo, são os homens. Os homens é que vão estabelecer um ciclo temporal, certo? E a partir daquele ciclo temporal, você vai ter um 7º dia, que pode ou não ser o último dia da semana. Porque nós sabemos que outros povos tinham uma semana de 9 dias, 10 dias. Nem todo mundo tinha uma semana de 7 dias. Inclusive, tinha povos que tinham semanas mistas. Portanto, aquele 7º dia ali da criação, ele é apenas um símbolo que Deus vai usar lá no Êxodo, tá? Dizendo, olha, até eu, quando criei o mundo, teve um momento em que eu cessei de criar. Então, vocês vão usar essa ideia para tirar um dia da semana para não criar nada. Ou seja, não fazer nenhum tipo de trabalho envolvendo criação. É isso que Deus está dizendo. Assim como eu parei de criar num determinado dia, vocês também vão parar de criar num determinado dia. Essa foi a finalidade de Deus utilizar o sábado do Gênesis e mencioná-lo em Êxodo, capítulo 20. E que não é a única finalidade, já que lá em Deuteronômio, Deus vai utilizar outro argumento para o sábado, que seria, vocês foram escravos na terra do Egito, lá vocês não tinham descanso, trabalhavam de sol a sol, não tinham descanso nenhum dia na semana. Então, vocês terão um dia na semana para descanso, para relembrar de quando vocês eram escravos. Ou seja, Deus não aponta mais para a criação. Ele já aponta para a escravidão no Egito. Finalizada a resposta. Irmão Janilson, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode iniciar. Ok. Em partes, eu discordo com o irmão, tá? Porque, assim, a semana, com relação ao que eu falei no começo, que Deus fez em 6 dias, o 7º dia descansou, ali são dias literais, tá? E outra coisa, o que eu queria falar para o irmão, queria dizer para o irmão o seguinte, que eu pesquisei sobre a sua pessoa, e irmão da Assembleia, correto? E na sua resposta, posteriormente, o irmão pudesse ser um pouco mais claro para mim, se estou certo ou não, eu agradeço, tá?
Então, eu fiz uma rápida pesquisa e eu vi um fato muito curioso sobre o que o irmão acabou de defender aí, tá bom? Por exemplo, eu queria dizer o seguinte, como já foi dito que Deus descansou, Deus cessou, abençoou, santificou. Se eu for observar aqui em Êxodo, nós temos uns atributos muito interessantes. Por exemplo, o atributo do sétimo dia e o atributo do sábado, para a gente identificar quem é quem aqui, entendeu? Para saber se o sábado é realmente o sétimo dia ou se o sétimo dia é realmente o sábado ou não, ok? O sábado, ele foi apresentado, ele foi abençoado, aliás, o sétimo dia foi abençoado na criação, não foi? Beleza, vamos lá. Então, se a gente atentar para Êxodo 16, 25 a 27, a gente vai ver o seguinte, que em 6 dias eles colheram aquele maná, e porém, ao sétimo dia, não caiu aquele maná. Né? O que a gente aprende com isso? Aqui tem uma semana de 7 dias, tá? Literais, assim como foi na criação, que Deus criou o mundo, fazendo alusão lá na frente, tipo, eu dei maná por 6 dias para vocês reaprenderem. Entendeu? Você falou para mim, para a gente aqui, que fazendo lembrar de que foram escravos, não tem como, porque, por exemplo, quando os egípcios saíram ali, aliás, os hebreus saíram e chegaram, e veio aquela palavra lembra-te, para lembrar de quê, por exemplo? De algo que eles aprenderam lá no passado. Tá? Uma forma pedagógica de ensinar em base desses 16 versículos 27. E detalhes, no finalzinho do verso 11, diz o seguinte, que ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o quê? E o santificou. Volta para Gênesis, você vai ver que ele abençoou e santificou também, ok? É o mesmo. E a Bíblia foi escrita para pessoas comuns, pessoas simples como eu, e não doutores para a gente precisa de A, B, C e D para tentar desvendar os mistérios. Não precisa disso. E outra coisa, nessa frase, eu vou voltar a repetir para vocês verem. A palavra abaixo, que está, por exemplo, no tempo passado, ou seja, abençoou, santificou. Por exemplo, gente, guarda o sábado, assim como eu descansei, assim como eu guardei, você deve cessar do seu trabalho por durante 6 dias que você trabalhou, você deve descansar, você deve santificar-se para ser quê? Para ser abençoado, ok? E detalhes, a Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte, e abençoou Deus no sétimo dia. Deus abençoou, só para corrigir aqui, página 6, tá bem? Vocês podem acompanhar depois, tá bom? Deus abençoou o sétimo dia, o sábado, tá em colchete aqui, ó, e destinou tanto como dia sagrado, especial, de repouso, como um memorial de quê? De término de todas as suas obras criadas, tá? Deus, posteriormente, fez do sábado um dia de bênção para o povo, para o seu povo fiel. Reservou para o seu dia de descanso, de culto, adoração e comunhão com ele. Na página 37 da Bíblia Pentecostal, diz também, Deus instituiu o povo a respeito do sétimo dia, ressaltando de fato de que cada um devia o quê? Repousar naquele dia literal, ok? Assim como ele repousou depois da criação, vamos lá, da criação, Gênesis 2, em colchete também, Deus sabia, desde o início, que o povo deixasse de observar o sábado, esgotaria suas forças físicas e mentais, ok? E faça as constantes de quê? Preocupações. Não vou ler todo, mas vocês podem pesquisar na Bíblia de Estudo Pentecostal, página 37. E ainda na página 39, eu não sei quanto tempo falta ainda, eu vou abrir aqui só para me ver quanto tempo falta. Tem 23 segundos, vou ler rápido. Diz o seguinte, o dia de sábado, no Antigo Testamento, era o sétimo dia da criação. Você viu que santificar aquele dia importava em separá-lo como um dia diferente dos demais dias. Olha, dia diferente dos demais dias. Então, a Bíblia de Pentecostal está mostrando para a gente que o sábado dia é o mesmo de Gênesis. Ok.